Da tribuna. Senhora Andressa, nobres colegas, deixa eu me organizar aqui. Hoje eu quero falar, seguindo no mesmo assunto que alguns dias atrás eu falei aqui, o trânsito da nossa cidade. O trânsito da nossa cidade, até porque ontem eu saí do bairro Nossa Senhora da Saúde até São Francisco, no caminho de São Virgílio, 1h25. Sim, mas então está falando que tem culpado? Não, não estou falando que tem culpado. Eu quero dizer que uma cidade desse tamanho, com 350 mil veículos emplacados aqui e mais 30, 40 mil de fora, nós estamos então num caminho do caos. Por quê? Porque precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos unir forças, achar outros caminhos. Hoje 95 mil passageiros dia da Visat é muito pouco. Nós precisamos chegar a 120 mil dia. O senhor me permite uma parte, se possível, vereador? Sim, logo. Então eu fiz uma indicação que fosse programa piloto para que nós conseguíssemos liberar a Pio 12 e também a Moreira César para vans, fretamento, táxis. E também fiz uma nova indicação para Bento Gonçalves e para 18 Forte. Sinimbu e Pinheiro de jeito nenhum, porque são ligações das EPIs. Principalmente nos horários de pico. Né? Que está se tornando intransitável e a gente precisa, porque vejam só, há muitos anos que a gente vai e volta pelo mesmo lugar. Nós precisamos também buscar alternativas de novas vias. Olha a ligação da Zona Norte, do povo que vem de Flores da Cunha, sempre pela Pio 12. Então está intransitável. Então, dia 15 vai ter a nomeação do novo Conselho de Mobilidade. Eu tenho falado com o Fiuza, que tem se dedicado muito nessa causa e que compreende que precisamos melhorar o trânsito da nossa cidade. Nós investimos aqui, e eu era vereador desta casa, numa empresa de Curitiba, muito boa, a Urbitec. A Urbitec, ela fez um estudo, 2.700.000, cobrou na época, fez um estudo de mobilidade. E reuniu lideranças, ouviu comunidade, fez reuniões, audiências públicas. Foi muito bom o trabalho da Urbitec. Inclusive, se constatou que 1,5% da população utiliza a bicicleta. É um absurdo. Então, que temos 3.200 paradas de ônibus. Foi feito um estudo minucioso do futuro da mobilidade dessa cidade. Eu participei de muitas reuniões, aprendi muito. Na época, eu coordenava o orçamento comunitário, o prefeito era o Alceu, e foi feita toda a reestruturação do piso rígido na Pinheiro e na Sinimbu. Muita crítica. Depois, logo adiante, perdemos a eleição para uma rua, né? Conversão à direita, perdemos a eleição.
teimosia do Marrachinho e tantas outras coisas. Bom, ele sabe disso. Nós precisamos construir EPIs. Nós precisamos buscar recursos para construir EPIs. Só vamos melhorar o trânsito da nossa cidade se nós construirmos EPIs Ele pediu uma parte e fortalecer o transporte coletivo. De uma empresa boa, de uma empresa motoristas educados, de um ônibus limpo, pneu novo. Vocês andem em outras cidades aí, no transporte, para dar valor para o nosso transporte. Eu até havia sugerido algumas mini estações de transbordo. Inclusive, o presidente do Santa Fé, o Jaime Ferreira, levou os técnicos e o secretário para que ali perto da Mário Lopes tivesse uma mini estação de transbordo. Para que todos os ônibus da Zona Norte viessem naquele espaço que tem e dali pela Mário Lopes viesse sempre um ônibus lotado para o centro. Eu acredito até que seria uma das saídas. Mas nós precisamos buscar recursos para construir EPIs. Não existe outro caminho. Transporte público. Ah, mas quem é que vai tirar os Uber? Ninguém quer tirar o Uber da cidade. Todo mundo precisa trabalhar. Agora, é muito veículo e as mesmas vias de sempre. Seu à parte, capitão Ramon, por favor. Vereador Zé D'Ambrosio, parabéns pela pauta que o senhor trouxe. Eu me somo ao senhor nessa questão de resolver a mobilidade de Caxias do Sul. E eu cito uma frase que o senhor falou, que a gente precisa unir forças. E eu estou aqui para ajudar, auxiliar nos 14 anos que eu tenho de experiência com obras realizadas pelo Exército Brasileiro. Gostaria muito de poder ajudar o nosso município. Tanto que já fiz algumas indicações à Secretaria de Trânsito e agora também à Secretaria de Planejamento. Na questão do transporte público, eu protocolei aqui, foi o primeiro projeto de lei que eu protocolei aqui nessa casa a respeito do bilhete único, vereador. Eu acho que isso vai causar um grande avanço para a cidade de Caxias do Sul. Outrora, Caxias do Sul eram 150 mil usuários dia. Hoje são 90 mil usuários dia. Nós temos um gap de 60 mil usuários que deixaram de utilizar o transporte público. E veja bem, vereador, um exemplo. Ontem, eu estava saindo da faculdade, era 9 horas e 15 minutos. A minha colega, que mora no Serrano, vereadora Estela, perdeu o ônibus. Passou às 9h10 o ônibus dela. Qual ia ser o próximo ônibus? Às 10h15. O que ela fez? Obviamente, pediu um motorista de aplicativo. Entende? Então, a gente perde muitos passageiros do transporte público porque não tem a oferta do serviço. Muito obrigado. Obrigado. Seu à parte, colega Limardi. Agora voltou, obrigado. Obrigado, vereador Zé D'Ambrosio. Tenho o privilégio de ter como colega de bancada a vereadora Andressa, e nós fizemos uma opção, visto que temos que votar o subsídio da Visat, de todas as semanas andar em uma das linhas do ônibus quando convidados pelas pessoas. E a gente verifica muito o que o senhor bem relata aqui. A grande questão é que as pessoas que estão nas EPIs muitas vezes discordam de estarem nas EPIs, mas o transporte da Zona Leste e da Zona Oeste, ele é muito melhor do que o da Zona Sul e da Zona Norte. Nós viemos do Monte Carmelo na quarta-feira passada para essa sessão de ônibus. Os colegas me viram, vereador Zé D'Ambrosio. Parecia que eu tinha andado de montanha-russa, tia. E eu tinha andado no ônibus do Monte Carmelo, que demora 42 minutos para sair da parada inicial no Carmelo e para chegar no antigo camelódromo, para a pessoa depois ter que pegar o troncal para vir para o centro. Então, é uma viagem de 1 hora. O transporte público deixa de ser atrativo, e ele deixa de ser atrativo porque o nosso contrato trata de quilômetros contratados, e a concessionária, se nós tivéssemos capacidade orçamentária de dobrar as linhas, ela tem ônibus para pôr, Zé D'Ambrosio. Essa é a verdade. A grande questão é que nós temos um limite do subsídio, que é estabelecido pelo orçamento do município, e que os usuários não param de diminuir, como bem tratou o vereador Ramon. Nós precisamos alterar a nossa estratégia de transporte público. E essa saída que o senhor apresenta, com a utilização, em razão do baixo capacidade de investimento, de pequenas EPIs, em especial no Zona Norte, tenho certeza que vai ter adesão da nossa bancada. Parabéns.
Uma declaração de líder, nobre presidente, para finalizar. Em momento oportuno, segue em declaração de líder a bancada do PSB. Vereador Zé D'Ambrosio, da tribuna. O transporte é Uma melhor parte, vereador. na leste com a oeste devido às 2 estações que nós temos. Então, na região norte nós precisamos de uma EPI. Na frente da Marco Polo tem um estudo também para ser construída uma pequena EPI, acho interessante. Agora, a região sul foi e teve problemas, mas deve voltar sim, na frente da Marco Polo. Eu até estive lá visitando. Agora, a região sul, claro que com o binário da Bom Pastor vai melhorar, sim, vai melhorar um pouco. Mas nós precisamos pensar, a região sul cresceu muito e a gente precisa, sem falta, de uma EPI ali. Porque o que vai acontecer, nobres colegas? Vai acontecer que o subsídio, que foi de 10 milhões e 300, mais 3 milhões e meio de isenção, se diminuir os passageiros, nós vamos ter que fazer o repasse maior. É a matemática. Então, também precisamos pensar na BR-116, que 12 quilômetros tem 17 sinaleiras. Então, o estudo está aí. O estudo está aí, obrigado, capitão Ramon. Nós precisamos pensar no transporte e tenho certeza que os técnicos confiam no Fiusa. Declaração de líder, vereador Zé Também D'Ambrosio. no Alfonso. E seu a parte, Rose, enquanto eles terminam aqui a discussão aqui. Tá bom. Obrigada, vereador. Não, eu ia comentar que eu acho importante que essa casa faça essa discussão da mobilidade urbana, porque normalmente a gente vai só no transporte coletivo e a mobilidade urbana é muito mais amplo que isso, né? Então, parabéns por essa sua fala. Eu acho que nós temos muitas coisas que pensar. Essa questão dos aplicativos, o representante, o Gustavo da Visat, já falou mais de uma vez que, além do aplicativo, tem a questão da insegurança nas paradas, que faz com que muita gente opte por pegar um aplicativo do que andar com ônibus coletivo. Então, não é só a questão financeira, também né? Mas, principalmente, a questão das paradas seguras, que eu acho que isso nós temos que fazer esse debate, porque isso é mobilidade urbana também. Botar banco, cobrir, fazer alguma coisa, não precisa ter dinheiro do poder público, pode ser que eles adotem essa parada, né? Coisas assim, das empresas, enfim, nós precisamos pensar nisso também, porque já foi feito o levantamento, que as pessoas não pegam ônibus muitas vezes porque tem medo de ficar na parada. A outra questão, rapidamente, eu não tenho essa capacidade de fazer esses mapinhas, essas ruas que o vereador Ramon faz, que eu já mandei ali a assessoria atrás e perguntar como é que se faz, mas eu sugeri uma ruazinha que desafogaria toda Rio Branco, que também é um problema de ficar mão dupla. E na época ainda era o secretário Alfonso, e ele me diz, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? É tão óbvio. Só que não foi feito até agora. Então, eu acho que tem coisas que a gente pode ajudar e que são tão óbvias que a gente faça. Não é uma questão fundamental, era uma rua ali, enfim, é uma quadra. Mas eu acho que a gente tem que pensar em coisas pequenas também que podem ajudar na cidade. Obrigada, vereador. Oi, então só relembrando, o repasse no final de 2024 foi de 10 milhões e 300 e mais 3 milhões e meio em isenção. É importante que a gente fale. Mas eu sempre quero trazer aqui nessa tribuna, nobres colegas, pautas únicas. Pautas únicas que nos interessam, que faz o dia a dia melhor de toda a cidade. Eu tenho outros assuntos também, estamos reunindo uma grande comissão aí com SEMA, também com Secretaria de Obras, com Gestão Urbana, com SAMAI, com CODECA, que é a questão do lixo da cidade. Nós mapeamos toda
todos os acessos e logo quero trazer aqui, porque vamos fazer a primeira ação e eu quero divulgar nessa casa, até porque estou representando a Comissão do Meio Ambiente e esta casa está participando também. Então, as preocupações com o dia a dia. Nós precisamos estar preocupados com o dia a dia, com a melhora na qualidade de vida dos nossos munícipes. Então, obrigado a todos. E era isso, senhora presidente. Obrigado, vereador Zé D'Ambrosio.